Olá, pessoal! Tava com saudade de fazer um videozinho assim no PowerPoint. Então vamos lá. Quem foi Blondel? Nicolas François Blondel. Este homem foi um diplomata, foi um professor, ele foi engenheiro civil e também foi um grande arquiteto. Ele nasceu no século XVII, ele era um francês. Ele nasceu em 1618 e faleceu em 1686. Bom, o que esse cara fez de importante aí que nos alavancou aí a engenharia foi a fórmula de Blondel. A fórmula de Blondel, como eles começaram naquela época, né, com muitas escadas e tal, então esse cara pensou uma maneira correta, né, de fazer nos padrões, então, e nas normas, então, da engenharia, o melhor padrão de escadas. E a gente chama aí de fórmula de Blondel. O que diz a fórmula de Blondel? Que 2E mais P tem que ser igual a mais ou menos aí uns 64 centímetros. Mas o que é isso, pelo amor de Deus? Bom, gente, numa escada aí, né, normal, a gente está falando aí de uma escada simples, né? Este E representa o espelho. O que é espelho? O espelho nada mais é do que a distância entre um piso e outro, aí como tá na figurinha. E o piso, né, são os degraus. Então, ele criou, né, esta fórmula, que também é uma equação, né, e aquele mais ou menos não é sinal, tá, gente? Ele quer dizer que tem que dar, então, o dobro do espelho mais o piso tem que dar em torno de 64 centímetros. Para que isto? Para que as pessoas, né, consigam subir ou descer escadas de forma correta, né, de uma forma que não seja nem muito inclinada, nem com nem tanto espaçamento entre um piso e outro, ou um espelho ou outro. Então, subir e descer escadas com segurança. Então, vocês imaginem, né? Aqui eu coloquei três imagens. Se a gente não tivesse, então, esses padrões de piso e espelho, né? Então, ali no primeiro, a gente está vendo ali que o espelho é bem menor, né? Do que ali a medida do piso. Então, já fica mais difícil, né? A pessoa sobe, ainda tem que caminhar para ir para o outro piso, né? Na segunda imagem, claro que é uma brincadeira, mas é só para a gente entender, né? Ali um espelho, né? Bem grande, então a pessoa tem que elevar mais, né? Os seus pés para subir até o próximo piso. Fica meio difícil, né? E na de baixo, a gente vê que a escada, além dela ser inclinada, o piso é bem curtinho ali, né? Dá pra gente mais ou menos perceber que fica difícil da gente subir ou descer uma escada nessas condições. Então, gente, o espelho ele deve variar mais ou menos entre a medida, né? Digamos assim, relevante, né? Entre 16 centímetros e 18 centímetros, que foi ali o que ele calculou que seria o ideal. Então, aqui, e o ideal mesmo é ser 18 centímetros esse espelho, que novamente falando, né? Que é a distância entre um piso e outro. Então, para quem tem escada, corre lá e vai ver se mais ou menos tem essa medida. Eu tenho escada aqui em casa e a primeira coisa que eu fui ver é se esse espelho tinha 18 centímetros. E o meu tá cravadinho.
A minha escada tá cravadinha 18 centímetros, o espelho. Então, é uma escada ideal. Então, gente, aplicando a fórmula de Blondel, que diz então que 2E mais P tem que ser 64, medida ideal, estamos falando aqui. E também a medida ideal do espelho sendo 18, qual seria então a medida do piso com essas condições? Então, aplicando na fórmula, vai ficar 2 vezes 18 mais P igual a 64. E aí a gente resolve esta equação, que às vezes o pessoal pergunta, para que eu quero equação? Gente, essa equação, os arquitetos, engenheiros, pedreiros, eles utilizam bastante, né? Porque às vezes a gente pensa, uma escada é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Tem que ter os padrões de medida. Então, continuando ali, 2 vezes 18, a primeira coisa que a gente resolve, então, é a multiplicação, 36 mais P igual a 64. Isolando este P, que é o nosso piso, vai ficar 64 menos 36. Então, para um espelho medindo 18 centímetros, nós temos que ter, obrigatoriamente, um piso na medida de 28 centímetros. Então, desta forma, a gente consegue realizar, então, e fazer os cálculos corretos, né? Para uma escada segura, aonde a gente consiga subir e descer com segurança. Agora sim, né, gente? Então, o Blondel, então, ele nos deu este grande feito aí, utilizando, então, esta fórmula, esta equação, que a gente consegue compreender, então, que uma escada, ela não pode ser feita de qualquer medida, com quaisquer medidas, como a gente deseja. Ela tem que ter um padrão, então ela tem que estar, então, nas normas de construção. Então, aqui eu te dei só uma palhinha rápida da importância, então, das equações e aqui uma aplicação, né, aonde ela foi aplicada no nosso dia a dia, nas nossas construções, nas nossas casas, enfim, não é? Então, espero que tu tenha gostado do vídeo e até a próxima!